Não, não Deus tem. da tecnologia para me auxiliar, Não. né? Então vamos ver, ó, acho que é o Ian que está botando praga na aula É, toda vez. para não funcionar as coisas, né? Tá faltando o Guilherme, mas como já vai dar 10h10, né? É o meu limite. Eu espero até as 10h10 para começar a aula. Que pena. Então vamos lá. Na aula passada tivemos milhões de problemas técnicos, né? Então eu expliquei para vocês a transitividade verbal, mas eu vou falar de novo, assim, rapidamente, para a gente revisar, relembrar um pouco, né? Porque talvez tenha ficado um pouco muito complicado, assim, de entender, com tantas pausas. Também entender só oralmente, tinha momentos que vocês não estavam vendo, né, as frases. Então eu vou passar de novo. Eu vou compartilhar aqui o slide, tá? Tá aparecendo? Não. 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 Então já aparece. Vamos esperar um pouquinho. Agora tá. Bom, então vamos lá. A gente falou um pouco sobre transitividade verbal. E é importante relembrar que transitividade verbal, essas classificações aí de verbo transitivo direto, indireto e intransitivo, ela só vai acontecer com os verbos de ação, ou seja, os verbos significativos, né? Então, são aqueles verbos que expressam ações ou fenômenos da natureza. A gente não vai classificar dessa maneira, né, como verbo transitivo, os verbos de ligação, que são aqueles verbos que servem só como ponte entre o sujeito e uma característica do sujeito ou um estado do sujeito. Então, exemplos que nós tínhamos de verbos de ligação, né? Estar, andar, continuar, viver no sentido de vive, doente, né? Porque está mostrando um estado que a pessoa está. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de verbos de ligação. Quando forem esses verbos no sentido de ligar o sujeito com o estado do sujeito ou com uma característica do sujeito, eles não entram na classificação de transitividade verbal, tá? Aí vai ser uma outra classificação que a gente vai ver depois. Então, o que nós vimos? Nós vimos que os verbos eles podem ser transitivos ou intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, porque eles se bastam por si só. Como, por exemplo, nossos pais viajaram. Qual que é o verbo dessa oração? Viajaram. Viajaram. Se eu chego e falo nossos pais viajaram, a frase está completa de sentido, né? O verbo viajaram, ele não precisa de um complemento para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu parar a frase por aí, não tem problema, vocês compreendem o sentido. Então, esse verbo ele é autossuficiente, ele não precisa de complemento. Os verbos autossuficientes que não precisam de complemento são chamados de intransitivos. Agora, tem verbos que precisam de complemento obrigatório, senão a frase fica sem nenhum sentido. Por exemplo, na frase abaixo. Nossos pais planejaram a viagem. Qual que é o verbo? Planejaram. Planejaram. Se eu chego e corto a frase, paro ela no verbo, vocês vão perceber que fica faltando informação. Se eu falar assim, ó, nossos pais planejaram. O que vocês vão me perguntar? O que eles planejaram? Isso, planejaram o quê? Fica faltando informação nessa frase, né? E aí eu respondo, a viagem. Quando o verbo precisa de um complemento obrigatório para a frase fazer sentido, ele é chamado de transitivo. Os verbos, eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, que tem os dois complementos. O verbo, ele vai ser classificado como transitivo direto, como transitivo direto, quando o complemento dele não tiver uma preposição, tá? Então, vamos ler o que eu coloquei aqui no slide. Os verbos significativos transitivos diretos possuem transitividade verbal.
Isso significa que ainda que eles sejam estrelas dentro das orações, estrelas por quê? Porque eles são muito importantes, né? Então, eles são aqueles verbos, não são meros verbos de ligação, eles são verbos de ação, verbos significativos. Então, eles têm uma importância ali. Ainda que eles sejam estrelas dentro da oração, eles precisam de um complemento direto, palavras ou termos sem preposição para serem entendidos completamente. Para identificar esses verbos, você deverá fazer a pergunta o quê? Então, vocês vão perceber que sempre que for um verbo transitivo direto, a gente vai perguntar o quê? Quem? Tá? Então, as nossas próprias perguntas não vão ter preposição. Então, por exemplo, a Lana comeu. O verbo é comeu, né? A gente vai perguntar, comeu o quê? Fica faltando informação na frase, né? Porque é um verbo transitivo que precisa de um complemento. Não tem como saber o que a Lana comeu, não é verdade? E é por isso que fazemos a pergunta, o quê? Então, o complemento do verbo vai nos dizer o que foi que a Lana comeu. A Lana comeu pizza. Então, pizza é o complemento do verbo comer, ok? Esse complemento aqui, ele tem preposição? E aí, o que vocês acham? Tem preposição no complemento? Comeu? Não, ó, comeu é o verbo. Qual que é o complemento do verbo comeu? Pizza? Pizza. Pizza é o complemento do verbo comeu. Nesse complemento aqui, ó, pizza, tem preposição? Não. Não, não tem preposição. Pizza é um substantivo, né? Então não tem preposição aí. Se não tem preposição, o meu complemento ele é direto. Então, como que chama o complemento do verbo? O complemento do verbo sempre vai chamar objeto. Quando o objeto não tiver preposição, ele vai ser chamado de objeto direto. Qual que é o objeto direto? É pizza, tá? Então, comeu, se comeu tem um objeto direto, então ele é um verbo transitivo direto também. Tá bom? Por exemplo, nas frases aqui abaixo. Os complementos dos verbos transitivos diretos são chamados de objetos diretos. Veja agora alguns exemplos de verbos transitivos diretos. Então, ó, Roberta lavou o tênis. Qual que é o verbo da frase? Qual é o verbo da frase? Lavou, muito bem. Se eu chego e falo assim, Roberta lavou. Tá completo o sentido da minha frase ou tá faltando informação? Não, Tá tá faltando. faltando. Vocês vão Informação. me perguntar o quê se eu chego e falo Roberta lavou? Lavou o quê? quê? O quê? O quê? Olha aí a pergunta do verbo transitivo direto, né? E aí a minha resposta vai ser o quê? O tênis. O tênis. Então, o tênis aqui, o tênis é o complemento do meu verbo lavou. O tênis vai ser chamado de objeto. Tem preposição nesse objeto aí? O tênis? Como que eu classifico a palavra o? Preposição? Artigo, Não. quer dizer, O é artigo. E tênis, como que eu classifico? substantivo? Substantivo, muito bem. Então, aí eu tenho um artigo e um substantivo. Tem preposição? Não. Se não tem preposição, então é um objeto direto. Qual é o objeto direto da frase? É o tênis. Então, o meu verbo, ele vai ser o quê? Se eu tenho o meu verbo lavou, né? Vai ser um verbo... Como que eu vou chamar esse verbo? Transitivo? Transitivo, porque ele precisa de um complemento, né? Direto ou indireto? Direto? Direto, muito bem. Porque o meu complemento, né? O complemento dele é o objeto direto, não tem preposição. Se não tem preposição, então o meu verbo é um verbo transitivo direto. É só isso que vocês vão analisar, tá? Se for um verbo transitivo, um verbo que precisa de complemento, aí vocês vão analisar se esse complemento tem ou não preposição. Se não tiver preposição, verbo transitivo direto. Se tiver preposição, verbo transitivo indireto. Deixa eu aumentar aqui esse slide, né? Para dar mais espaço para nós. Olha aqui a próxima frase. Paulo tirou os chinelos. Qual que é o verbo? Tirou. Tirou.
tirou. Se eu chego e falo assim, Paulo tirou. Vocês vão me Tirou. Eu vou perguntar tirou o quê? Não tem tirou sentido. o quê? Lembrem-se que a pergunta Chinelo. o quê é a pergunta do verbo transitivo direto, né? E aí a resposta é o quê? Alguém já falou. O que O ele chinelo. tirou? O chinelo. O chinelo, então, é o complemento do meu verbo tirou, né? Se os chinelos é o complemento do meu verbo tirou, ele vai receber o nome de objeto. Os chinelos, tem preposição aí? Não. Não. Não tem preposição, porque os é artigo e chinelos é substantivo. Então, não tem preposição. Se não tem preposição, o meu complemento, os chinelos, é um objeto direto. E aí, o meu verbo tirou, ele vai receber qual classificação? Verbo? Verbo transitivo direto também? Muito bem. Verbo transitivo direto. Última. Daniela escovou os cabelos. Qual que é o verbo? Escovou. 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 Daniela escovou. Escovou. O quê? Os cabelos. Escovou o quê? Os cabelos. Tá faltando informação, né? Se tá faltando informação, tem o verbo transitivo, tá? Os cabelos, então, vai ser o complemento desse verbo. Então, eu vou dar o nome do complemento de objeto. Esse objeto é direto ou indireto? Tem preposição nele? Não, não tem preposição, então é direta. Objeto direto. Se não tem preposição, né? Os é artigo, cabelos é substantivo. Então, os cabelos é objeto direto. Se os cabelos é objeto direto, o verbo escovou, ele vai receber qual classificação? Um verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto, muito bem. Não tem segredo, tá? Então, se é objeto direto, o verbo é transitivo direto. Se é objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. Vamos para o próximo. Verbos transitivos indiretos. Esses são verbos significativos que possuem transitividade verbal. Eles são conhecidos como transitivos indiretos porque precisam de complementos preposicionados. Para identificá-los é bem fácil. Você deve fazer as seguintes perguntas. Para quê? De quê? Para quem? Em quem? Vocês vão perceber que a pergunta que a gente vai fazer para o verbo, né, para saber qual que é o complemento dele, tem preposição. Na própria pergunta já tem a preposição. Para é preposição. De é preposição. Aqui o para de novo, como preposição. Em é preposição. Então, na própria pergunta que a gente faz, já tem a preposição. E aí a gente já descobre se é verbo transitivo direto ou indireto antes mesmo de ver o complemento, muitas vezes. Vamos ver aqui os exemplos para vocês verem como que isso vai funcionar? Os complementos dos verbos transitivos indiretos são chamados de objetos indiretos. Veja alguns exemplos de verbos transitivos indiretos. Então, aí, ó. Preciso de uma cama nova. Qual que é o verbo da oração? Preciso. Preciso. Eu chego e falo assim, preciso. O que vocês vão me perguntar? Precisa de quê? Do quê? De quê? Olha a preposição aí já na pergunta, né? Quando era verbo transitivo direto, a nossa pergunta não tinha esse de aí, era o quê, lembram? Então já não tinha preposição na própria pergunta. Agora já tem, né? Precisa de quê? Qual que é a resposta? Cama nova. Ó, preciso. Do quê? Qual que é a resposta? De uma cama nova. Isso, de uma cama nova. De uma cama nova é o complemento do verbo preciso, né? Porque é um verbo que precisa de complemento, senão a frase não faz sentido. Então, se é o complemento, ele vai receber nome de objeto. Esse objeto é direto ou indireto? Tem preposição nele? Tem o de. Tem, o de. De é preposição. Se eu tenho uma preposição, então ele é objeto indireto. Ó, de uma cama nova. E o verbo preciso, ele vai ser classificado como? Um verbo transitivo indireto? Muito bem, verbo transitivo indireto. Então, vai ser verbo transitivo indireto quando eu tiver um complemento que tem preposição, tá? Próximo. Luto pelo meu país. Qual que é o verbo? Luto. Uhum.
Se eu chego e falo luto, o que vocês vão me perguntar? Luta pelo quê? Pelo quê? Olha a preposição aí, né? Pelo é uma preposição. Ah, alguém entrou aqui. Acho que deve ser o Guilherme. Ele mesmo. Então, vamos lá. Se eu luto, vocês vão me perguntar pelo quê? Qual que é o complemento, então, do verbo lutar? País. Isso, pelo meu país. Então, o complemento do verbo recebe o nome de objeto, né? Objeto direto ou indireto? Direto? Indireto, porque tem a preposição. Pelo é preposição, tá? Então, aqui, ó, pelo meu país é um objeto indireto, porque pelo é preposição, tá bom? E o verbo luto, ele vai ser classificado como verbo e aí? Verbo transitivo indireto? Transitivo Direto. indireto, porque o complemento dele é pelo meu país, e pelo é uma preposição. Se tem preposição, então é verbo transitivo indireto. Próximo. Acreditamos em discos voadores. Se eu chego e falo assim para vocês, acreditamos, o que vocês vão me perguntar? Você acredita em quê? Em quê? No quê? Né? Qual que é a resposta? Em discos voadores. Então, o complemento obrigatório, né, do meu verbo acreditamos é em discos voadores. Então, se é um complemento obrigatório, eu tenho aí um objeto. Esse objeto, ele vai ser direto ou indireto? Indireto, porque tem preposição. Indireto, porque tem a preposição em, né? Então, aqui é indireto. E o meu verbo acreditamos, ele vai ser classificado como? Um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Muito bem. Mas existem situações em que nós vamos ter as duas coisas. Nós vamos ter tanto um complemento direto quanto um complemento indireto. Porque existem verbos que eles necessitam de dois complementos. Eles não podem ter um só. Como, por exemplo, o verbo emprestar. Quem empresta, empresta algo a alguém, não é? Então, aí, se eu for usar um verbo emprestar, então eu vou ter que dizer a coisa que eu emprestei, algo, e também eu vou dizer a quem eu emprestei essa coisa. Então, nesse caso, eu vou ter dois complementos. Quando eu tiver dois complementos, aí eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver o que está escrito aqui. E, por fim, temos os verbos transitivos diretos e indiretos. São aqueles que possuem transitividade verbal e que sua regência é feita tanto por complementos que respondem à pergunta o quê, como complementos que respondem às perguntas para quê, de quê, para quem e em quem. São perguntas que têm preposição, né? Veja alguns exemplos. Mariana emprestou seus livros a Elis. Então, se eu chego e falo assim, Mariana emprestou, que é o meu verbo, né? O que vocês vão me perguntar? Prestou? Prestou o quê? O quê? Aí eu vou responder, seus livros. Aí, o que vocês vão me perguntar? A quem? A Elis. Então, é um verbo que ele vai ter duas perguntas, né? Ele demanda duas coisas. Então, aqui, eu vou ter o primeiro complemento. Qual que é o primeiro complemento que vocês tiveram? Mariana emprestou. O quê? Qual que foi a resposta? Seus livros. Seus livros. Tem preposição aí em seus livros? É seus? Não, seus é pronome. Pronome possessivo. Tem preposição, então? Não, não tem preposição. Se não tem preposição, como que eu vou chamar esse objeto? Objeto direto? Objeto direto. Então, o objeto direto que eu tenho aqui é seus livros. Aí depois eu fiz mais uma pergunta, né? Mariana emprestou seus livros. A quem? Então, tenho mais um complemento, né? Tenho mais um objeto. Esse objeto aí, a quem, né? A resposta é qual? A eles? A Elis. Tem preposição aí em a Elis?
Não, só tem um artigo. Esse A aí, no caso, ele é preposição. Tá vendo o acento dele? A crase? Acraseado é preposição, tá? Então, se eu tenho preposição, que é esse acraseado, como que vai ser o nome dele, desse objeto? Objeto direto ou Objeto indireto. indireto? O meu complemento é a feliz. Então, reparem que esse verbo emprestou, ele tem dois complementos, ele não tem um só. Então, ele tem um complemento que é um objeto direto e outro complemento que é um objeto indireto. Sendo assim, ele vai ser um verbo transitivo direto, porque tem um complemento que é um objeto direto, e indireto, porque também tem um complemento que é um objeto indireto. Então, ele é as duas coisas. Ficou claro? Sim. Olha esse próximo. Raquel convidou Mariana para um chá da tarde. Qual que é o verbo? Convidou. Muito bem, convidou. Se eu chego e falar assim, Raquel convidou, o que vocês vão me perguntar? Quem e Convidou pra quem? onde e quando? Muito bem. Quem? Para onde? Para fazer o quê, né? Então, convidou é o meu verbo que precisa aí de um complemento. Quando vocês perguntam assim, ó, Raquel convidou. Quem? Qual é a resposta? Mariana. Mariana. Então, aqui a Mariana é um objeto, né? Que é um complemento aí do verbo convidar. Tem preposição aí nesse complemento? Mariana? Não tem, não. Não. Mariana é substantivo, então não tem preposição. Então, vai ser um objeto direto. Tem preposição, então é um objeto direto. Ah, tudo bem, né? Raquel convidou Mariana. Se eu falo isso, fica faltando informação ainda. O que vocês vão me perguntar? Convidou para o quê? Para o quê? Qual que é a resposta? Para o chá da tarde. Muito bem. Então, para um chá da tarde é outro objeto. Esse objeto ele vai ser direto ou indireto? Tem preposição aí? Sim. Sim? Qual que é? Para? Para, muito bem. Então, se tem a preposição aí, então eu tenho o objeto indireto. Então, para um chá da tarde. Tá? Esse é o verbo convidar. Ele precisou de dois complementos. Então, ele vai ser um verbo transitivo. Direto, porque eu tenho o complemento, objeto direto ali, que é Marina, né? Ah, escrevi errado, né? Aqui é Mariana. Que é Mariana. Mas eu também tenho um complemento aí que é um objeto indireto, que é para um chá da tarde. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ok? Tá claro? Hein, senhores? Entenderam? Dúvidas? Sim. Tudo bem, né? Entendo. Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Então, por isso que eu passei mais rápido esse conteúdo, tá? Quando a gente voltar nas aulas presenciais, aí a gente tem mais tempo de desenvolver essas atividades. Vou passar exercícios, vocês vão praticar bastante e vão aprender muito bem isso daí. Agora, vocês compreenderem os conceitos já me basta, tá? Mas eu vou pedir isso daí na próxima prova, sem ser essa que vocês vão fazer agora, a próxima eu vou pedir um pouquinho desse conteúdo para vocês. Agora, nós vamos aprender o conteúdo de hoje. Eu vou abrir aqui o meu slide, tá? O conteúdo de hoje, felizmente, é mais fácil. Mas ainda é do mesmo tema, tá? Ainda a gente vai ficar pensando em verbo, falando sobre verbo. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver muito sobre verbo? Pois é. Então, nós vamos continuar vendo muito. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Abri errado o slide. Estou abrindo outro agora. Eu estou achando que a gente está no dia 29 e a gente já está no dia 30, né? Tá passando voando esse mês. Aleluia, pelo menos aí o ano acaba rápido. Graças a Deus. Professor. Bom que passe rápido, né? Para chegar logo uma cura, uma vacina para nós, né? Já tem, professora, uma vacina pro coronavírus? Já tem. Já tem, na China e na Alemanha já todos foram vacinados. As pesquisas estão bem avançadas, né? Na verdade, Vamos ver se ainda vai não Já dar chegou certo. aqui no Brasil.
É, mas Eles no só Brasil estão não tá. testando. É, só estão testando. É que os testes demoram, né? Já tem Eu vários acho que testes eles em testaram. desenvolvimento, mas É que eu acho que eles testaram primeiro em animais, depois foi em. Não. Eles testaram nas pessoas que têm anticorpos pro corona. É, mas eu acho que para fazer essa vacina precisavam dos anticorpos das pessoas que se curavam do coronavírus. Bom, eu não sei como é que funciona direito, mas eu sei que a fase agora que eles estão, que é a terceira fase, é a última, né? Que estão testando em seres humanos já. Ah, hoje Então vamos- disseram que eram vamos 4 fases. torcer. Disseram que eram Torcer pra 4 fases. ciência. 4? Eu acho que a quarta fase é distribuir pro Brasil. Acho que a quarta fase é essa, distribuir. Mas aí se já distribui, é porque já tá pronta, Não né? Então não é distribui, mais uma eles fase. fazem teste, testes em pessoas. Primeiro acho que eles Tá estão fazendo aparecendo aí o testes. slide para vocês? Sim. Tá? Então, o que nós vamos falar agora? Agora a gente vai continuar trabalhando com os verbos, tá? Mas a gente vai perceber que os verbos, eles têm vozes verbais, né? O que são vozes verbais? As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, agora a gente vai analisar quando o sujeito está praticando a ação ou quando ele está recebendo a ação na frase. Então, assim, essas vozes verbais, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser vozes verbais ativas, passivas ou reflexivas. Isso aí é tranquilo, tá? Não é um conteúdo difícil, vocês vão perceber que vocês vão tirar de letra. Vai ser facinho para vocês. Quando que eu vou ter uma voz ativa? Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. Então, quando a gente tiver a voz ativa, o sujeito está praticando a ação aí que está acontecendo na frase. Por exemplo, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Qual que é a primeira coisa que nós fazemos sempre que nós estamos diante de uma frase? Qual que é a primeira coisa que a gente encontra? Por onde a gente começa sempre as nossas análises? Achando o quê? Hein, pessoal? Por onde a gente sempre começa? Ah, o verbo. O verbo, né? Então a gente sempre vai começar achando o verbo. Qual que é o verbo aí dessa frase? Bia tomou o café da manhã logo cedo? Tomou. Tomou, muito bem. Então o verbo aqui é tomou, né? Vamos achar agora o sujeito da oração? Lembram disso? Quem que tomou Sim. o café? A Bia. Bia. Então Bia é o sujeito da ação, né? Quem que está praticando a ação de tomar o café? A Bia. A Bia, que é o sujeito. Então, aqui, percebam que o sujeito está praticando a ação. Porque sujeito é Bia, então quem está tomando o café é a Bia. Então, se o sujeito está praticando a ação, nós temos uma voz verbal ativa. Fácil, né? Só isso. Vocês vão localizar nesse caso. Próximo. Aspiramos a casa toda. Qual que é o verbo? Qual que é o verbo, pessoal? Aspiramos a casa toda. Aspiramos. Isso, aspiramos, que vem de aspirar, né? Passar aspirador de pó. Quem que aspirou? Ah, nós? Nós. Como que eu dou nome para esse sujeito aí que não está aparecendo na frase, mas que eu sei quem é? Oculto? Sujeito oculto, muito bem. Quem que praticou a ação aí de aspirar? Nós. Nós. Se o sujeito pratica a ação, então eu tenho uma voz verbal ativa, tá? E o sujeito, ele recebe o nome de agente, ou seja, porque é ele que pratica a ação. Próximo, ó. Já fiz o trabalho. Qual que é o O verbo? verbo é fiz. Fiz. Quem que fez? Eu? Eu. Eu é o meu sujeito aí da oração, né? Como que eu classifico esse sujeito mesmo? Também oculto? Também é oculto, porque ele não está na frase, mas eu sei quem é por causa da terminação do verbo, né? Então, quem que fez a ação de praticar, de fazer o trabalho? Eu. Eu. Então, se o sujeito fez a ação, então nós temos aí uma voz verbal ativa, tá? Então, sempre que o sujeito estiver praticando a
A voz verbal é voz ativa. Fácil, né? Vamos ver agora como que é uma voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente e assim não pratica, mas recebe a ação. Então, quando nós tivermos a voz passiva, o sujeito ele vai receber a ação. Ele não está praticando a ação, ele está recebendo. Por exemplo, a vítima foi vista ontem à noite. Qual que é o verbo dessa frase? Vista? Vista e tem mais um. Foi. Foi vista, locução verbal, né? Lembra a locução verbal quando eu tenho um verbo do lado do outro, né? Dois verbos juntos que, na verdade, estão realizando apenas uma ação. Qual que é a ação que está sendo realizada aí? A ação de ir ou a ação de ver? Tá falando de ver? A ação de ver. Então, o foi, ele só está acompanhando aí o verbo principal, né? Que é o verbo ver. Tá? Então, por isso que é uma locução verbal aí. O foi não está fazendo mais nada além de acompanhar, ser uma fonte, né? Quem que foi vista? A vítima? A vítima. Então, a vítima, ela vai ser o quê? O meu sujeito da oração, tá? Então, a vítima é o sujeito aqui da minha oração. Quem que praticou a ação de ver? Foi a vítima que praticou a ação de ver? Não. Não, não foi a vítima. Então, se a vítima não praticou a ação de ver, ela só recebeu porque ela foi vista, né? Mas não foi ela que viu. Então, ela recebeu a ação de ser vista. Então, se o sujeito não pratica a ação, mas recebe, então ele é chamado de voz passiva, tá? O verbo vai estar na voz passiva. Ok? Perceberam a diferença da voz ativa e da voz passiva? Cadê vocês? Sim. O Jonas eu sei que percebeu, e os outros? Ian, Ricardo, Eu percebi. Carla, Manu, Karen, Percebi. Léo. Léo tá aí ainda? Oi, prof. Maravilha. Eu tô saindo Então tá claro pra da vocês, chamada né? porque tá travando, tá? Tá bom. Se tiver alguma dúvida, então fala, tá? Próximo. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Agora eu quero ver. Qual que é o verbo? Aumentou-se? Aumentou-se. Então aqui eu tenho o verbo, né? Aumentou-se é o meu verbo. O que é aumentou-se? A vigilância é o meu sujeito. Ótimo. Então, ó, quem que está praticando a ação de aumentar? É o sujeito que está praticando a ação? Não é o... Não é o sujeito. Porque, na verdade, o sujeito Ele tá está dando... recebendo a ação, né? Então, a vigilância foi aumentada desde ontem, né? Então, alguém está fazendo a vigilância, mas não é o sujeito, né? Porque o sujeito é a própria vigilância. Então, se o sujeito não recebe a ação, mas ele... Aliás, se o sujeito não pratica a ação, mas recebe, então ele está na voz passiva, tá bom? A voz passiva, eu acho que vocês perceberam, né? Que ela pode ser de duas formas. Ela pode ser analítica ou sintética. Porque aqui vocês perceberam que eu tive um verbo em cima, né? A vítima foi vista ontem à noite. Aqui no foi vista, eu tenho um verbo que eu falei que era uma locução verbal, né? E aqui embaixo eu não tive uma locução verbal, mas eu tive um verbo que se juntou com essa partícula aqui, ó, C, tá vendo? Se chama partícula apassivadora. Porque ele traz a passividade, né, aí na ação do verbo. Então, o verbo na voz passiva, ele pode ser de duas formas. Ele vai aparecer ou como uma locução verbal, ou com essa partícula apassivadora aqui. Vamos ver os exemplos. Formação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada por um sujeito paciente, porque ele está recebendo ação, mais um verbo auxiliar, que é um ser, estar, ficar, entre outros,
mais o verbo principal da ação, então, ou seja, né? Então, vou ter uma locução verbal aí, mais agente da passiva, que é quem praticou a ação, tá? No caso. Exemplos. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Qual que é o verbo aqui dessa oração? O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Foi tomado, porque é locução verbal? Muito bem, foi tomado. Quem que foi tomado? O café da manhã. O café da manhã é o meu sujeito, né? Sujeito. Esse sujeito, ele pratica ou ele recebe a ação? Ele recebe. Ele recebe. Quem que está praticando a ação aí no caso? A Bia? Bia, né? É a Bia que está tomando o café da manhã. Então, Bia, que não é o sujeito que tá exercendo aí a ação de tomar. O café da manhã, ele só está recebendo a ação. Se o sujeito está recebendo a ação, ele é chamado de sujeito paciente. E o meu verbo, então, ele vai ser um verbo que está na voz passiva. Essa voz passiva, ela é chamada de voz passiva analítica, porque ela é formada por uma locução verbal, tá? Reparem aqui, ó, foi tomado. Qual que é a ação principal aí dessa locução verbal? É a ação de ir, né, do verbo for, ou do verbo ir, né, ou a ação de tomar? Qual que é a ação principal aí? O que está acontecendo? Está indo? Foi tomado. Isso, né? Mas presta atenção, ó. Qual dos dois verbos que está realizando a ação principal? Tomado. É o verbo ir ou isso é o verbo tomar, né? Porque a ação que está acontecendo aí é a ação de tomar. Agora, o verbo foi, ele não está exercendo nenhuma função a não ser acompanhar o verbo tomar. Por isso que é uma locução verbal, tá bom? Alguém me chamou? Acho que não, né? Então, prestem atenção. Se o café da manhã é o meu sujeito e ele está recebendo ação, ele vai estar na voz passiva. Essa voz é uma voz passiva analítica porque é formada por locução verbal, tá bom? Só isso. Tem a locução verbal, já sabe que é passiva analítica. Não precisa ficar analisando as outras 1000 coisas. Tá bom? Próximo. A casa foi aspirada por nós. Qual que é o verbo da oração? Foi inspirada? Foi aspirada. Quem que foi aspirada? A casa. A casa toda. Isso, a casa toda. Muito bem. Então, a casa toda é o meu... Como que eu classifico a casa toda? Sujeito. Do jeito. Sujeito. A casa toda está recebendo a ação ou está praticando a ação de aspirar? Recebendo. Recebendo, né? Quem está praticando a ação é por nós, tá? Então, se a casa está recebendo, a ação é um sujeito paciente. Então, a voz verbal é passiva, tá? Mas aí, você vê que há uma locução verbal? Voz passiva. Fechou a análise já, né? Aqui eu tenho uma locução verbal, que eu tenho o verbo foi e o verbo aspirar. O verbo aspirar é a minha ação principal. O verbo ir só está acompanhando o verbo aspirar. Então, aí a gente não tem dúvida aí que é uma locução verbal, tá? Próximo. O trabalho foi feito por mim. Qual que é o verbo? Foi feito. Foi feito. Quem que foi feito? O trabalho. O trabalho. O trabalho, então, ele vai ser classificado como? Um sujeito. Paciente. Muito bem, sujeito paciente. Porque quem que está exercendo a ação aí de fazer? O trabalho que está fazendo? Ou ele está recebendo a ação? Não, é eu. É eu, né? Eu que fiz a ação. O trabalho, que é o meu sujeito, só está recebendo a ação. Então, eu tenho um sujeito paciente. Como que eu transformaria essa frase aqui, ó? O trabalho foi feito por mim. Se eu quisesse colocar uma voz ativa. Ou seja, se eu quisesse que o sujeito agora se transformasse naquele que faz a ação aí do verbo. Como que eu poderia transformar? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu fiz o trabalho. Eu tenho que mudar o meu sujeito, tá?
Se eu quiser colocar a minha voz passiva para minha voz ativa, o meu sujeito tem que mudar. Então, aquele que praticou a ação, ele precisa virar sujeito. Quem que praticou a ação aqui? Foi por mim, né? Então, por mim, eu vou transformar ele em sujeito. Eu. O verbo, transformei ele, tirei ele da locução verbal, né? Foi feito, eu coloquei fiz. E aquilo que era o meu sujeito antes virou o complemento, né? Virou o objeto. Eu fiz o quê? O trabalho. Olha aqui o meu objeto direto. Então, para eu transformar em voz ativa, eu tenho que transformar toda a minha frase. Como que eu transformaria essa daqui? A casa toda foi aspirada por nós numa voz ativa. Como que vocês fariam? Nós aspiramos a casa? Tudo bem. Nós aspiramos a casa. Então, o que eu fiz? Eu peguei o complemento aqui, né? Que era quem estava praticando a ação. Transformei em sujeito. Foi nós. Peguei o meu verbo. Transformei a locução verbal em um verbo de ação. Aspiramos. Peguei o meu sujeito e coloquei como um complemento do verbo aspiramos. Então, nós aspiramos o quê? A casa. Olha o meu objeto direto aqui. E esse aqui, ó. Café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Como que ficaria se eu Bia transformasse numa tomou o voz? café da manhã logo cedo? Muito bem. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Muito bem. Então, aqui, nesses aí, eu transformei todos em voz ativa, tá? Então, viram que o meu verbo de locução verbal, ele passou para um verbo normal, né? O meu sujeito, ele virou objeto. Porque, então, eu tenho que trocar o meu sujeito para... Aí, sim, eu tenho um sujeito que está praticando a ação. Dúvidas? Não. Não? Vou apagar aqui, tá? Para não confundir depois vocês no slide. Na hora que eu for postar, para vocês não ficarem confusos, né? Mas tem uma outra voz, que ela é... Ah, não, faltou a voz passiva sintética, tá? Vou mostrar essa para vocês. Então, nós vimos a voz passiva analítica, que é aquela que é formada por locução verbal. Oi. E agora a gente vai ver a voz passiva sintética, que é formada por aquela partícula apassivadora C. Quem que me chamou? Alguém quer tirar uma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Então, a voz passiva analítica é quando eu tenho locução verbal. A voz passiva sintética é quando eu tenho essa partícula apassivadora C, tá? Que é um pronome. Como que vai funcionar? Ó, tomou-se o café da manhã logo cedo. Qual que é o verbo da minha oração? Tomou. Tomou. Quem que tomou? Aliás, o que que tomou-se, né? O que que tomou-se? O café da manhã? O café da manhã, muito bem. O café da manhã, ele vai ser classificado como? Como que eu classifico o café da manhã? Sujeito. Sujeito. Esse sujeito, o café da manhã, ele está praticando a ação de tomar ou ele está recebendo a ação de tomar? Tá recebendo? Está recebendo. Então, tem uma outra pessoa aí que está praticando a ação de tomar o café da manhã, que não é o sujeito. Se ele está recebendo a ação, então ele é um sujeito paciente. Esse sujeito paciente, o verbo, ele está na voz passiva sintética. Por quê? Porque eu tenho essa partícula C aqui, que me indica que ele está usando o pronome apassivador C. Então, quando eu tiver um verbo mais o pronome apassivador C, eu tenho uma voz passiva sintética, tá bom? Então, é só isso que vocês vão reparar. Vocês vão reparar primeiro se o sujeito está recebendo ou se está praticando ação. Se estiver recebendo, vocês vão ver que se ele está na voz passiva analítica, quando tiver locução verbal. Se não tiver locução verbal e tiver um pronome apassivador C junto do verbo,
Então, ele vai ser uma voz passiva sintética, tá? Próximo aqui. Aspirou-se a casa toda. Qual que é o verbo? Aspirou. Aspirou. Aspirou o quê? A casa toda. A casa toda. A casa toda vai ser o quê da minha frase? Vai ser o sujeito. Sujeito. Esse sujeito está recebendo ou está praticando a ação? Tá recebendo? Está recebendo a ação, né? Alguém está aspirando a casa. Então, ele é um sujeito paciente. Ele vai ser sintético, porque no verbo eu tenho essa partícula passivadora aí, ser. Desculpa, caiu aqui meu fone. Então, no verbo eu tenho essa partícula passivadora C, tá? Então, ele é um sujeito, ele é uma voz passiva sintética, tá bom? Próximo. Já se fez o trabalho. Qual que é o verbo? Já se fez? O já não, né? Mas o se fez, sim. Na verdade, o verbo é o fez, né? O ser, ele está acompanhando o verbo. Só que ele está em outra posição, ele está na próclise. Isso aí é outro assunto que eu não sei se vocês lembram. Esse assunto é do 6º ano. Que é quando o pronome vai na frente do verbo, tá? Então aí, ó, quem que fez? O que que se fez? O que que se fez? Pessoal? Ó, a frase. Já se fez o trabalho. O que que se fez? O trabalho. O trabalho, né? Como que eu classifico o trabalho? Vamos, gente, sem medo de errar. O jeito? Sujeito, muito bem. Aí, ó, não tenham medo de falar, vocês sabem. Falem mesmo. Então, o trabalho é o sujeito. O trabalho, ele está praticando a ação ou ele está recebendo a ação? Recebendo? Recebendo. Então, ele é um sujeito paciente. E o verbo ele vai estar na voz passiva sintética, por quê? Porque nós temos aqui o fez, né, como verbo, e o ser também, só que ele está na frente dessa vez, né? Mas mesmo assim ele está praticando a ação aí de ser um pronome apassivador, ele está dando o sentido de apassivar o verbo, tá bom? Mas tem uma outra voz, né? Então, nós já vimos a voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. Nós já vimos a voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação. E agora nós vamos ver a voz reflexiva. O que pode ser a voz reflexiva, então, né? Já vimos que quando o sujeito recebe e quando o sujeito pratica. Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Então, quando o sujeito estiver praticando e recebendo ao mesmo tempo aquilo que ele pratica, então eu tenho uma voz reflexiva. Como que isso funciona? Olha só. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Qual que é o verbo? Penteia? Muito bem. Não. Penteia. Muito bem. De pentear, né? Pentear o cabelo. Quem que se penteia? A velhinha. A velhinha, então, ela vai ser classificada como? Como que eu classifico? É... Hein? Sem medo de errar. Como eu classifico a velhinha? Eu esqueci. Como que eu classifico a velhinha, gente? Sujeito. Sujeito. Ah, tá. Quem que praticou a ação de se pentear? Hein? Quem que se penteou? Vamos, gente, sem medo. Pode falar, pode errar, não tem problema errar. Quem que se penteou aí na frase? A velhinha.
Ah, Foi a velhinha. Vera. Ô, A óbvio, né, pessoal? Pode responder, gente. Então, a velhinha que se penteou. Quem que recebeu a ação de ser penteado? Hein? A velhinha? A velhinha. Então, perceberam que a velhinha, ela praticou a ação, mas ela também recebeu a ação. Ai, Ela foi ao mesmo tempo agente, porque ela praticou, mas ela também recebeu, então ela também foi paciente. Então, quando eu tenho um verbo que ele vai praticar a ação e também vai receber, ao mesmo tempo, eu tenho uma voz reflexiva. Interessante essa, né? Olha esse outro. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Qual que é o verbo? Vamos colocar só assim, eu me cortei hoje, porque aí vai ter outro verbo, né? E vai dar confusão. Eu me cortei hoje. Qual que é o verbo? me. Cortei. Me cortei. Cortei é o verbo. Quem que se cortou? Não Eu. sei. Não Eu. sabemos. Eu. Sabe sim, ó. Quem que se cortou? Eu. Eu me cortei hoje. Como que eu classifico eu? Como que é o nome disso? Preposição? Não, gente, ó. Eu me cortei hoje. Quem que se cortou? Eu. Como que eu classifico eu na oração agora? Ah, sujeito. Sujeito. Muito bem. Sujeito. Esse sujeito está praticando a ação? Quem que praticou a ação de cortar? Eu. Quem recebeu a ação de ser cortado? Quem que recebeu a ação? Eu. Se o sujeito praticou a ação e recebeu a ação, então ele foi agente, mas ao mesmo tempo ele também foi paciente. Olha outro Sim. exemplo. Vocês percebem? Então, quando for voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, olha aqui essa outra frase. Ela se vestiu lindamente para a festa. Qual que é o verbo? Vestiu. Viu? Vestiu. Quem que se vestiu? Ela. Ela. Ela, então, vai ser o meu sujeito da oração, né? Quem que praticou a ação de vestir? Ela. Ela. E quem que recebeu a ação de ser vestido? Ela. Ela. Então, ela foi o agente da oração, porque praticou a ação, mas também recebeu ao mesmo tempo, tá? Então, ao mesmo tempo que pratica, está recebendo. Então, esse é um sujeito agente e paciente. Se eu tenho sujeito agente e paciente, então eu tenho uma voz reflexiva. Ok? Tá claro? Uhum. Vou interromper aqui o compartilhamento. Agora vamos fazer exercícios. Vamos fazer exercício, já já a gente acaba a aula, tá? Por que não acaba logo, professor? Quê? Por que não acaba a aula logo e deixa a lição pra casa? Porque Tá vocês acabando a não apostila. fazem. Eu já fiz Que ela toda é a lição da professora? apostila de Eu mando para casa, aí eu falo assim, e aí, quem fez a lição? Eu ouço só os grilos cantando, porque ninguém responde. Eu Então fiz vamos fazer toda. juntos para vocês tirarem as dúvidas. Diga. Tá, qual página? 181. Aí vai a 182, 183, até o final. Acertou, espertinho. Isso mesmo. Até a 183. Bom. Mas eu não vou ficar lendo tantos textos, não, tá? Eu vou Obrigada. ler só o primeiro, né? Que é o. Porque não tem como, a gente tem que ler o poema aí do Gregório de Matos. E aí depois a gente vai fazendo os exercícios, tá? Então, na página 181, nós temos um texto que é de um poeta brasileiro chamado Gregório de Matos. Ele é, olha a época que ele é, 1636 a 1696. Então, ele é muito antigo, mas ele foi muito importante, por isso que a gente lembra dele até hoje. Então, ele fez um poema aqui que eu vou ler para vocês. Há um livreiro que havia comido um canteiro de alfaces com vinagre. 10ª.
Levou um livreiro a dente de alface, todo um canteiro, e comeu. Sendo livreiro, desencadernadamente, porém, eu digo que mente a quem disso o quer taxar. Antes é para notar que trabalhou como um mouro, pois meter folhas no couro também é encadernar. Ai, meu Deus, que poema difícil, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que um livreiro foi comer alface no canteiro. Só que por ele ser livreiro, tudo que um livreiro faz, né, ou uma outra pessoa de alguma outra profissão, ele está associando ao ato de ser livreiro. Olha aqui a explicação que a apostila dá. Embora escrita há muitos séculos, essa décima de Gregório de Matos continua suscitando estudos que avaliam o bom humor e a agudeza crítica do poeta baiano. Ao comparar o ofício do livreiro, ou seja, encadernar folhas impressas, ou seja, livros, a atividade de comer, encadernar folhas de alface e comê-las, o poeta constrói uma associação simples de ideias. Se um homem é um livreiro, sua vida se reduz às ações de um livreiro. Logo, quando ele come, ele está encadernando. Se ele dorme, ele repousa na estante. Se ele se fere, estraga a capa, etc. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma aproximação do ofício da pessoa, né? Que é um livreiro, ou seja, aquele que encaderna livros, imprime livros, a todas as atividades dele. Então, associa, por exemplo, quando o livreiro está comendo, então está falando que ele está encadernando as folhas de alface, né? Está encadernando os livros, está associando, né, todas as ações que um livreiro faz com o ofício dele de fazer livros. Então, se ele dorme, aí associa com a função do livreiro, né? Repousa na estante, como se ele fosse mesmo um livro. Se ele se fere, está falando que ele está estragando a capa, né? Está estragando o corpo dele. Então, todas as ações da pessoa livreiro, da pessoa que tem o ofício de livreiro, fica sendo aproximada aí com a função dele de fazer livros, tá? Na verdade, é uma brincadeira aí que o Gregório de Matos está fazendo. Vamos fazer o exercício agora. 1. Indique os sujeitos do verbo dizer e trabalhar do texto anterior e responda se eles ou seus referentes praticam a ação expressa pelo verbo. Então, vamos achar aí os sujeitos do verbo dizer e trabalhar, lá no poema. Onde que está o verbo dizer? Qual frase que aparece? Eu digo. É isso mesmo. Porém, eu digo que mente. Está lá no poema, né? Porém, eu digo que mente. O verbo é dizer, né? O verbo digo. Quem que digo? Quem que diz? Ele aí, o Gregório de Matos. Mas aí na frase é o eu, né? É, o eu. Eu. Então, aí no 1, eu é o sujeito do verbo dizer. E o verbo trabalhar, onde que ele aparece? Antes é para notar que trabalhou como um mouro. Muito bem. Quem que trabalhou como um mouro? Ele, será que está oculto? Isso, muito bem. Quem trabalhou como mouro é o livreiro, né? Então é ele, sujeito oculto. Muito bem. Ele, sujeito oculto do verbo trabalhar. Só um minutinho que eu tô mandando aqui, tá? Tô escrevendo. Por isso que eu tô falando desse jeito, pausando, que eu tô escrevendo ao mesmo tempo. Quem que pratica a ação aí do verbo dizer e do verbo trabalhar? Quem que diz? Que assim, eu digo que mente. Quem que diz? O eu digo é o Gregório? Não, pera. O eu é quem pratica a ação de dizer, não é? É. Então, aí quem pratica a ação é eu. E quem que pratica a ação de trabalhar? Ele, o livreiro? Ele. O livreiro? Se o sujeito está praticando a ação, então, como que a gente classifica quando o sujeito pratica a ação?
Como que eu chamo quando o sujeito que pratica a ação? Voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva? Ativa? Ativa, muito bem. Olha aí a resposta. Mandei no chat. Eu, sujeito do verbo dizer, ele é sujeito oculto do verbo trabalhar. A ação é praticada pelos sujeitos. Certo? Vira a página. Página 182. Exercício 2. Observe a transformação. Aluga-se casa na redondeza. Casa é alugada na redondeza. Então, o que nós tivemos aí? Aí nós tivemos o verbo que está... Os dois verbos estão na voz passiva, tá? Só que o primeiro está na voz passiva sintética e o segundo na voz passiva analítica. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os verbos que estão aí na voz passiva sintética, que tem esse pronome ser aí, né, apassivador, e nós vamos transformar na voz analítica, que é quando a gente transforma o verbo na locução verbal. Então, vamos ver como vai ficar o primeiro. Oferecem-se bons poemas para a leitura. Como que a gente vai transformar essa frase ainda na voz passiva, tá? Vai continuar na voz passiva, só que dessa vez com a voz passiva analítica, que é com a locução verbal. Como que vai ficar? Bons poemas são oferecidos para a leitura? Muito bem, perfeito. Bons poemas são oferecidos para a leitura. Exatamente isso. Estou mandando aqui, tá? No chat para vocês. Percebam que o oferecem-se foi transformado para são oferecidos, tá bom? B. Recomendar-se-á a leitura de 3 poetas. O que é esse recomendar-se-á? Vocês já viram isso antes? Não. Esse verbo aí, ele está usando a mesóclise, né? Então, esse ser, ele vai para o meio do verbo. Esse verbo seria como? Será recomendado, por exemplo. Estaria assim. Só que eu quis colocar com a voz analítica, né? Analítica não, sintética. Eu quis colocar esse C aí. Se recomendará. Poderia ser assim, tá? Só que o autor, ele utilizou a mesóclise, que é uma forma antiga de escrever. A gente não vê mais a mesóclise sendo usada para nada. Mas ela ainda aparece em textos antigos, tá bom? Então é bom vocês saberem. É o mesmo sentido de se recomendará, tá? É a mesma coisa que tá aí. Então se recomendará a leitura de 3 poetas. Como que ficaria a frase transformando esse verbo em locução verbal? A leitura de 3 poetas é recomendada? Aí tem que ser será recomendada, tá? Porque o verbo está no futuro. A leitura de 3 poetas será recomendada? A leitura de 3 poetas será recomendada. Muito bem, ficou assim, será recomendada, porque o verbo está no futuro, tá? Se recomendará, tá bom? C. Criticou-se Gregório de Matos no século XVII. Gregório de Matos foi criticado no século XVII. Perfeito. Gregório de Matos foi criticado no século XVII. Eita, escrevi errado aqui. Pronto. Muito bem. D. Atualizou-se a ortografia de Gregório de Matos. Como que A ortografia de Gregório de Matos foi atualizada. Muito bem. Ok? Viu que rápido, Ian? A gente já está na última página. É a penúltima, né, professora? Não, é a última. A próxima. Ué, 182. Mas a gente já acabou a 182. Agora a gente vai para 183. Vamos lá? Agora a gente vai falar da voz reflexiva, né? 3.
Analise a imagem a seguir. Então, temos um computador aí, né? Está dizendo assim, procurando definição. Elefante branco. Expressão utilizada para designar coisas imponentes, mas inúteis. Aplica-se também a elefantes de outras cores. Vocês já ouviram essa expressão elefante branco? Não. Já. Não. Eu já acho que eu vi em algum lugar. Vou explicar Ah, para eu- vocês o que isso significa. Elefante branco é uma raridade, né? É uma raridade, né? Deixa eu pesquisar aqui o que que é. Vou ler aqui para vocês. Acabei de Já falar. pesquisei, eu vou ler, tá? De onde veio essa expressão? Essa expressão teve origem no Sião, na Ásia. Como sinal de bênção, o rei oferecia um elefante branco a algumas famílias. O elefante branco era considerado sagrado e era uma honra receber tal presente. Contudo, como as despesas para a manutenção do elefante eram extremamente elevadas, esse presente transformava-se num grande incômodo, do qual não se podiam livrar. Então, olha só o que era isso, né? O rei, antigamente, um rei da Ásia, ele oferecia como uma Ah, bênção. tá aqui, elefante branco, achei. O rei da Ásia oferecia como presente para os súditos um elefante branco. E aquilo era considerado como uma bênção, uma honra. Nossa, que maravilha, eu ganhei um elefante branco do rei. Fui abençoado. Só que o Ô, elefante dava professora, muita despesa, era muito caro cuidar dele e era incômodo, né? Ele é muito grande. Como que você vai cuidar de um elefante? Então, ele era um presente valioso, mas que ao mesmo tempo era incômodo. Então, isso que é um elefante branco, tá? É um presente que você ô, ganha. professora, E, ó, esse presente é valioso, mas ele não me serve de nada. Ele me incomoda, mais me incomoda do que me ajuda. Pode falar. tem uma expressão aqui que tá diferente. Como que é? Elefante branco é uma expressão idiomática para uma posse valiosa da qual seu proprietário não pode se livrar e cujo custo é desproporcional e sua utilidade ou valor. Isso O é a termo mesma é coisa. utilizado na política para se referir a obras públicas sem utilidade. Mas é a mesma coisa, ô Ian. É que isso que eu estava lendo agora, do imperador, né, do rei, foi como que surgiu a expressão. Então, essa expressão elefante branco, que quer dizer um presente ou algo que foi dado, mas que tem um certo valor, mas que a gente não tem utilidade prática na nossa vida, surgiu aí dessa expressão, né? Dessa época, porque o rei ele dava elefantes brancos para as pessoas, só que era uma bênção e era uma honra receber, mas dava muito trabalho, né? Receber um elefante branco. Então, por exemplo, né? Quando você ganha um presente legal, né? Um presente que foi caro, tem ali o seu valor, mas que é enorme, é muito grande. Então, ele ocupa um espaço gigante na sua casa e te atrapalha. Então, esse daí seria um elefante branco, por exemplo. Entenderam? Sim. Sim? Sim. Então, é daí que tá vindo essa ideia aí da apostila. Agora, vamos lá. Aplica-se a voz reflexiva. Ali, ó. Vamos reler aqui, ó. Aplica-se também a elefantes de outras cores. Esse verbo aplica-se, ele está na voz reflexiva, ou seja, ele está praticando e recebendo a ação? Quem que aplica-se? Aplica-se também a elefantes de outras cores. Ó, as pessoas aplicam a expressão elefante, né? Mas esse verbo aí, ele está recebendo e está praticando a ação ou não? Aplica-se o quê? A expressão elefantes de outras cores. Mas ele está realizando a ação? Ele está praticando a ação, os elefantes? Não? Não, né? Eles não estão praticando a ação, eles estão sendo usados na frase só, né? Se eles não estão praticando a ação, eles só estão recebendo, então ele vai ser voz o quê? Esse verbo. Flexível. Não, ó. Reflexiva é quando eu pratico e recebo ação. Aí, no caso, eu não estou recebendo, eu não estou praticando ação, eu só estou recebendo. É passiva? Passiva. Então, não, pois o sujeito não pratica a ação.
Portanto, é voz passiva. Ok? B. Dê uma definição sintetizada de elefante branco. Então, como que a gente pode definir essa expressão aí, elefante branco? O que que é? Ó, a irmã do Ricardo respondeu. Ah, é? É, Então, é acabou de algo responder. complicado, tá? Então, é algo complicado, que não tem utilidade. Tem utilidade. Tem um grande valor, mas não tem utilidade. Mandei aí no chat, tá? C. Em que reside a graça da imagem? Por que que é engraçado pensar em elefante branco? Porque aí, nesse caso, né, a gente pensa de uma forma literal. É difícil a gente entender que a expressão, na verdade, é isso, né? Que é algo complicado, que tem valor, mas não tem utilidade. Quando a gente fala elefante branco, a gente já pensa literal, no elefante ali branquinho, né? Não está imaginando que, na verdade, pode ser esse presente aí que não tem utilidade para nós, tá? Então, é por causa disso, porque a expressão elefante branco é levada ao pé da letra. A gente imagina logo um elefante mesmo. Então, é porque a expressão elefante branco foi levada ao pé da letra, foi entendida da forma literal. Tá bom? A 4 eu acho que eu não vou fazer agora, tá, pessoal? Porque a gente precisaria voltar a muitos conceitos. Mas tentem fazer em casa e se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam, tá? Tá bom. Vocês vão classificar o C quando ele for índice de indeterminação do sujeito, ou seja, quando ele estiver aparecendo como sujeito indeterminado. Lembram que tinha um caso de sujeito indeterminado que aparecia esse C? Tinha também. Então, vocês vão ter que relembrar o sujeito indeterminado. Vocês vão ter que classificar como pronome reflexivo, então, que é o da voz reflexiva, né? Então, por exemplo, cortou-se com o papel. Então, quem praticou a ação de cortar foi o sujeito, e quem recebeu a ação de ser cortado também foi o sujeito. Então, vai ser uma voz reflexiva. Mas também nós temos quando ele aparece como partícula passivadora, né? Como comprou-se um novo livro. Por quê? Porque aí esse comprou-se, ele vem do verbo, né? Ele vem do mesmo sentido de foi comprado. Então, aí ele tá aparecendo como voz passiva. Então, tem todos esses poréns, né? Então, por isso que eu não vou fazer agora, porque aí vai ser muito demorado, muito trabalhoso para nós. E eu sei que vocês já estão cansados. Então, eu vou encerrar agora. A gente até pode tentar fazer na próxima aula, tá? Se der tempo no cronograma. Mas tentem fazer em casa e tragam as dúvidas, tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação. Tá bom. Tchau, Pro.